falou que ela está muito curiosa para entender o que um alquimista faz, Stefano. Café tava na Shopee, porra. Tá vendo? Então, essa é uma coisa... O que é alquimia? O que é o alquimista, né? Essa é uma pergunta muito difícil de responder, porque... É difícil de responder essa pergunta porque, na verdade, é muito amplo o campo de atuação alquímico, né? Então, depende muito... Eu digo assim, hoje eu hoje eu estava gravando um curso novo que eu sempre aproveito, estamos em lua minguante agora, né? Hoje lua minguante, ontem foi, amanhã também. Aí, sendo que, mesmo que fim de semana, eu peguei uns alunos meus, juntemos, e a gente estava gravando um curso sobre como é ser alquimista, né? Então, quais são os atributos de um alquimista? Então, tá fresco no meu cérebro. Então, a gente estava falando sobre isso. Então, tem alguns princípios, mas assim, a ideia de um alquimista, com certeza, é como um artista, né? Mas não é apenas uma questão de... Às vezes, a gente está acostumado a ver um artista que... É porque, para ser um artista, você tem que ser pintor, você tem que ser escultor, entendeu? O alquimista, ele tem... o alquimista mais geral tem que ser um cara que é um artista e ele realmente é único. Então, eu considero uma pessoa que faz um trabalho único, uma pessoa que... Por exemplo, vou fazer um exemplo. Eu comecei a querer ensinar alquimia, certo? Sim. Quando eu comecei a ensinar alquimia, no começo, eu comecei a pegar tudo que eu tinha aprendido e eu comecei a soltar. Foi aplicando. A soltar. Tipo, primeiro eu apliquei. Eu comecei a soltar tudo que eu sabia de alquimia. Eu fiquei uns 2 anos ali e me trabalhando. Eu demorei em torno de uns 13 anos, assim, entre estudo e prática. E nos últimos 2 anos desse, eu falei, vou começar a ensinar e pronto. Porque não me sentia ainda prontíssimo, mas eu falei, vou começar a ensinar. A um certo ponto, eu comecei a despertar uma criatividade maior. Então, tipo, pra você ter uma ideia, sei lá, eu sou 3, 4 anos que eu não leio um livro. Eu não leio um livro, mas eu gravo conteúdo toda hora. E tipo, eu tenho conteúdo novo, tem coisa que vem na minha cabeça que eu nem sei de onde vem. Tipo, às vezes eu falo, mas será que isso que eu tô falando procede? E falei, mas também, né? Aí eu, tipo, falo, né? Depois eu vou verificar se funciona, e o negócio funciona, entendeu? Tipo, vem muita coisa na minha cabeça. Tipo, por exemplo, eu vou fazer, no meu caso, especificamente, eu sou um alquimista, terapeuta. Então, a minha arte é criar ferramentas terapêuticas. Então, tipo, meio que assim, eu criei uma técnica de diagnóstico astrológico, diagnóstico de chakra, e eu ensino as pessoas a aplicar isso na sua vida. Então, por exemplo, sei lá, eu crio conteúdos sobre alquimia, mas só que assim, o conteúdo que eu crio não é um conteúdo repetido, não é que, tipo, não existe nenhum curso na face da Terra igual o meu. Se tiver, a pessoa copiou de mim. O seu é o único exclusivo. Né? Tipo, se alguém fizer, tudo bem, mas pegou de mim. Tá replicando o que você fez. Mas o que eu ensino é meu, entendeu? Claro, algumas bases eu aprendi em algum lugar, claro, teve uma origem. Lógico. Mas a forma como eu tô aplicando, e você tem uma ideia, você acredita que eu fiquei impressionado, né? Porque eu criei uma teoria assim do nada. Quando eu comecei tudo isso, quando eu acordei esse lado alquimista mesmo, como fosse um processo do acordar, sabe? Tipo, eu falo que tem o iniciante, o iniciado e o adepto, né? Então, assim, no iniciante você está estudando, no iniciado você começa, tipo, a fazer parte de uma escola e tudo mais. Aí, quando você é adepto, você vai sozinho, meio que, tipo, você, né? Você já vivencia o negócio. Você já está criando, você é uma fonte de conhecimento. E aí eu fiquei impressionado porque, há uns 4 anos atrás, quando aconteceu tudo, eu estava, inclusive assim, tem uma coisa legal que eu usei uma ferramenta nesse acordar, eu usei uma ferramenta que muitas pessoas que eu vi que vêm às vezes nos podcasts de esoterismo falar, mas de uma forma que eu não sei se eles usam assim, entendeu? Você sabe aqueles códigos de Salomão? Aqueles códigos... Chaves? Aquela chave de Salomão, isso, que tem os daimon, os anjos. É os selos lá? É as clavículas de Salomão. Isso. Então, tipo assim, aqueles tratados de Salomão, hoje em dia, quem estuda isso, estuda de um jeito, né? Tem toda uma teoria sobre isso. Eu nunca estudei nada daquilo, só peguei os códigos e comecei a meditar neles. Então, eu usei uma técnica de John Dee, porque John Dee usava aquelas clavículas, mas de um jeito particular. E aí eu peguei aquilo e comecei a meditar nele. Então, comecei a meditar. E é isso, só olhava aquilo. Aí começou a vir coisa. Quanto tempo de meditação ali? Tipo, pra começar, pra vir com mais força, uns 20 minutos. Você meditando e olhando ali. Você fixando. Assim, vou te mostrar como é que é. Eu tenho uma...
eu tenho uma espécie de esse selo, mas assim, é a combinação do selo, não é um selo sozinho. Tipo assim, por exemplo, dentro do cubo de Metatron. Você já viu assim? Ele colocado assim? Acho que já. Deixa eu ver. Não me recordo, já vi imagens parecidas, não sei se é a mesma, porque parece até uma mandala de longe Porque assim. Né? isso aqui parece um cubo de Metatron, mas dentro você tem Os selos ali. tá vendo? Os Daimon, isso aqui é um Daimon. Essa aqui é uma chave de um planeta, e esse aqui é um Daimon, isso aqui é um anjo. Aí, nessa combinação assim, eu tenho vários diferentes, que tem um objetivo diferente, e eu ficava assim, tipo, só que assim, eu percebi que quando eu ficava assim, com o selo, será que eles estão vendo o que eu tô falando? Sim, tá aparecendo ali na Eles estão câmera. vendo lá, né? Tá. Então, quando eu tô aqui olhando, sendo que ele era muito pequeno, eu falei, eu preciso de uma coisa maior. Aí eu comecei a botar a TV, tipo, Sim. maior. Aí desligava as luzes e eu ficava só olhando. Você e se assim, concentrava ali. me concentrava no meio dele, tipo, olhando pro meio, Tá. né? Aí eu ficava ali, tipo, com aquele luz branca forte, meio que ele fixava na minha íris, entendeu? Aí eu ficava ali, focado. Aí um dia eu fiz um teste porque eu queria... Tava doido pra fazer uma meditação mais power, né? Aí eu tava... Aí me deu uma ideia de colocar no óculos 3D. Aí eu dupliquei ele assim. Dupliquei. Aí se você colocar no óculos 3D, cria um efeito óptico. Porque ele soma. Então parece que você tá numa sala e o negócio tá enorme, assim, ó. Sim, expande mais, Fica né? tridimensional ali. Aí eu fiquei assim, deitado assim, ó. Meia hora. Respirando para poder oxigenar o cérebro. Porque aquilo entra no cérebro. Aí na hora que eu entrei na aula, assim, tava pra dar uma aula assim. Aí eu comecei assim, tipo, parece que a onda do meu cérebro mudou, sabe? Eu comecei a dar uma aula muito estranha, assim. Aí, tipo, eu falava, fazia, o que eu tô falando? Aí tipo assim, eu parava pra me ouvir. Você tava tava tentando compreender o que você mesmo tava... Poxa. E assim, tinha uma coisa muito... Porque eu comecei a falar umas coisas que não era meu, sabe? E aí aquela primeira vez que eu senti que eu tava num processo meio diferente, sabe? Aí até depois que eu terminei a live, né? Eu mandei um áudio pro meu amigo. E aí ele, tipo, até ele parou na voz, falou assim, você tá com a voz muito... O que você fez? Você usou alguma coisa? Tipo, usou uma droga, usou alguma... E eu falei, olha, esse código aí tá muito forte. Tá melhor que muita droga. Entendeu? Então, tipo assim, outras experiências que eu também teve, assim, pra desbloquear um pouco... Teve umas experiências também assim, tipo, num período antes desse despertar dos códigos, teve umas experiências que eu fiquei assim, só pra contar, porque eu acho que a audiência... Não é válido, pô, contar é bom eles saberem... O pessoal tipo, gosta das experiências. Como uma pessoa racional chegou a conseguir, né, conectar mais. Eu usei também, assim, eu usei alguns produtos alquímicos também, tipo, durante muito tempo, muitos anos... Usei bastante produtos da alquimia, usei florais alquímicos, né? Tipo, que são remédios espagíricos que ajudam a desbloquear bastante os chakras, né? Mas depois eu queria muito assim, tipo, ir muito subir pra cá, sabe? Você queria sentir mais. Aí esse processo do sentir mais me ajudou muito também experiências xamânicas. Então, tipo, mesmo que eu não sou do xamanismo, eu fui, tipo... Fui buscar para experienciar, né? Então, fui pra Amazônia, mas isso há muito tempos atrás, ainda no começo, tipo... Quando ainda a ayahuasca não era conhecida, hoje em dia todo mundo Hoje em dia tem né? toda esquina tem uma... Não é bem assim também, né? Não, mas Toda esquina não, mas você hoje em encontra dia- com mais mas facilidade. Hoje em né? dia, se fácil. você quer comprar ayahuasca, você não Compra é na internet, não é aqui em recomendado, não é tá? recomendado, mas você consegue encontrar. Aqui em São né? Paulo, poxa, se você for ver, em cada canto da cidade tem... Então, Tem né? pros Sim, hoje é mais tempos, acessível, né? Mas não... Falando em ayahuasca aí, ó, o Thiago Alves da Conceição ali da Alca Shalom tá aí, ó. Falou, viva a alquimia. Thiago, vamos marcar outro programa aí, tava falando agora há pouco aqui, que Douglinhas aqui. Aí, eu dou... Tem que marcar um outro programa lá daqueles lá, hein.